Bom dia, meus queridos, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo de Deus, que nos concede, gente, mais um dia de milagre, um dia que Deus nos dá, sabe, um dia que Deus permite eu e você, como eu gosto de falar, respirar, oh, aleluia, esse dia, quem preparou, pensa um pouquinho, Deus, querido, e o Espírito Santo de Deus já está agindo aí, já está agindo aqui, porque mais uma vez, para a glória de Deus, gente, que Deus seja glorificado, nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Que esse dia você tenha a resposta que você necessita, para que você não abra mão, para que você mergulhe cada dia mais, gente. Sabe, mergulhe mesmo. Coloque seu coração à disposição do Espírito Santo, a resposta que você precisa. E eu está aqui. Hoje eu separei 2 versos da palavra do Senhor, mas, querida, é incrível. Como o Espírito Santo, você pega um verso, começa a ler, e ele vai mostrando as verdades aqui. As verdades que eu preciso, você precisa, está na palavra de Deus. Eu acredito que você já tenha ouvido alguém falar do paraíso, de estar com Deus no céu, morar com Deus no céu. Eu já penso aqui que você tem algumas informações que esta palavra nos traz. Mas imagina quando você pega um verso da palavra de Deus e o Espírito Santo vai te instruindo. Ele vai te guiando às verdades que já estão aqui. Alguns preferem ouvir algumas fábulas, algumas histórias, que às vezes quando você vai buscar fundo, é apenas um pensar humano, e muitas vezes não é só um pensar humano, mas é uma astúcia do inimigo para tirar de você o interesse de buscar resposta na palavra de Deus. Você imagina, Mateus 11, capítulo 11, verso 1, eu comecei a ler esse verso e me chamou a atenção. Eu falei, olha que interessante, porque diz aqui, depois que terminou de instruir seus 12. Olha o particular de Jesus com os 12 discípulos que se tornaram os 12 apóstolos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, como que foi essa reunião? Como é que foi esta conversa do próprio Deus aqui encarnado, falando com esses homens pela qual ele escolheu a dedo? Porque fala, depois que terminou de instruir seus 12, Jesus agora toma uma nova atitude. É como fosse assim, olha, eu vou explicar isso aqui para vocês, em particular. Vou falar esses segredos do reino de Deus, em particular. Mas agora a gente vai colocar isso em prática. Então a Bíblia diz, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Querido, para mim é uma alegria, uma satisfação, que Deus sabe que está no meu coração. De todas as manhãs, eu ser o que eu sempre falo, um querix, um enviado, alguém que Deus separou e colocou no meu coração, trabalhando aqui, aonde a sede de tudo que acontece, aonde Deus nos deu, a você, a mim, um espírito, e muita gente não pega essa, mas quando Deus colocou esse espírito aí, Ele colocou a inteligência, aí é emprestado, gente, é emprestado, tudo que você tem emprestado, a única coisa que você tem que saber, que tem um destino, porque você vai ter que decidir, e fazer essa escolha é a alma. Mas a Bíblia diz que o Espírito que Deus deu ao homem volta para ele. Então esse Espírito aí que está aí é o que me ajuda a refletir, a pensar, como eu gosto de falar, matutar. É aí onde vem a inteligência, onde vem a sabedoria. É só você imaginar que tem pessoas que às vezes você fala assim, como é inteligente, da onde vem essa sabedoria? Como é que conseguiu criar este cálculo, resolver agora esse problema? Esta ponte, esse avião, esse jato, esta nave, esse submarino, essa tecnologia que chama-se agora de inteligência artificial, esse software, enfim, agora esse programa pela qual eu estou aqui, estou na cidade de Osasco, São Paulo, e você pode estar em outra cidade, você pode estar em outra nação entendendo o meu idioma ou traduzindo, é verdade. Eu estou estudando outro idioma, mas hoje, com a facilidade, você pega a minha voz. Aí você vai falar, está falando português, mas eu falo alemão, eu falo inglês, eu falo francês.
eu falo italiano, enfim, o tradutor vai dar ideia do que eu estou falando. De onde vem essa inteligência? Quem colocou essa inteligência? Deus. E aí vem a questão, gente. Já que Deus nos deu, oh aleluia, essa inteligência, já que Ele nos concede essa sabedoria, por que não buscar, através da palavra, a sabedoria que vai nos conduzir à sua presença? Que nos dá o direito de entender como eu posso ser salvo, como você pode ser salvo, de que maneira que você vai alcançar essa salvação da sua alma, para que ela esteja com o nosso Deus toda a eternidade. Então o verso já nos mostra que algo a se pensar. Jesus aqui, instruindo os seus 12, acabou de instruir, agora ele sai justamente para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Ou seja, cada dia é uma oportunidade de você ser instruído, ensinado, doutrinado pela pessoa do Senhor Jesus. E esta pessoa do Senhor Jesus falou o seguinte: é claro, eu estou indo preparar tudo para que você esteja comigo, para que você more comigo, aleluia. Mas eu estou enviando agora aí o Consolador, Espírito Santo. Ele vai te guiar toda a verdade. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você está se alimentando. Por isso é necessário que cada manhã eu e você, ou seja, sempre que você puder se alimentar deste maná, que é a palavra de Deus, aleluia, e glória a Deus por isso. E aqui, gente, tem algo que me chama a atenção. Todas as vezes que eu vou ler a palavra, segundo Timóteo, que eu já deixei registrado, capítulo 4, eu falei assim, gente, que coisa linda. Eu virei aqui e eu comecei, falei, peraí, eu peguei o 4 aqui, mas tem algo que tá faltando. E aí eu virei, quando eu virei, falei, agora entendi, Espírito Santo, muito obrigado. Por que eu estou dizendo isso, gente? Olha o que diz no capítulo 3 de 2 Timóteo, eu já vou lá, mas só para você ver como é gostoso eu e você parar um pouquinho para você ouvir o que Deus tem para falar, anotar e depois tirar seu tempo de meditação, para que você possa receber muito mais do que alguns minutos. Alguns sabem, esse tempinho que Deus nos dá, você vai buscar mais resposta de Deus. Mas no 3, no verso 16, diz o seguinte, que toda a escritura, está falando da palavra, gente, aleluia, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, para quê? Para ensinar, aleluia, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Vamos terminar o versículo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora eu chego no 4. E no 4, gente, Paulo dá instrução aqui para Timóteo. E o que ele diz para Timóteo? O que está sendo falado para mim hoje? Então, para mim, eu tomo posse para mim. Ele está dizendo, olha, que pregues a palavra. Timóteo, Reginaldo, pastor Amaurido, glória a Deus, bom dia. Pastora Mestre na palavra, Rosenício, bom dia, olha essa palavra para nós, olha que coisa linda, que pregue essa palavra, inste a tempo e fora de tempo, e ele diz, né, retaguás, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Aqui me chamou a atenção, você já parou para pensar nessa palavra, doutrina? Eu sempre coloco aí, alguns talvez agora nunca parou para pensar, mas eu coloco 4 coraçõezinhos, todas as vezes eu coloco lá, mas com as cores que traz à minha memória a doutrina cardinal. Por exemplo, quando eu quero falar da salvação, meu coraçãozinho é vermelho. Te lembra alguma coisa? Aleluia! Faz pensar em alguma coisa? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, quando você busca na palavra do Senhor, inclusive, gente, é uma doutrina tão enraizada na palavra, que quando você vai lá no tabernáculo, lá tem cores que mostram tudo que tem a ver com o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, quando a gente consegue entender, a gente vai vendo como Deus trouxe uma linguagem tão simples para que você não possa esquecer o plano da salvação. Eu sempre cito
sempre vem à minha memória o proto-evangelho. Está em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Lá ele já começa a mostrar o plano da salvação. Espera aí. É assim que aconteceu? Aconteceu assim? E ele dá uma sentença. Começa ali. Ele vai trazendo vários exemplos. Mas quando eu parei aqui, eu comecei a pensar que muitas pessoas, por não ter essa facilidade de entendimento, cabe a nós, cabe a vocês, meus queridos, que já temos certo entendimento, usar uma linguagem simples para a pessoa entender que nós temos um período de tempo pela qual estamos sendo moldados, lapidados, preparados para estar na nova Jerusalém celestial. Mas não entra lá de qualquer jeito. Não entra pessoas que não têm entendimento do que é ser cidadão do reino de Deus. Nós somos embaixadores aqui, estamos anunciando, estamos falando em nome daquele que criou os céus e a terra. Por isso, quando eu coloco, por exemplo, comecei o coraçãozinho vermelho, estou falando da salvação. Eu estou falando de algo que tem a ver com você, comigo, porque nós um dia vamos deixar este corpo, gente. Essa matéria que aqui, aonde está o Espírito que Deus deu, aonde Deus colocou a minha alma, a sua alma. Este corpo tem um destino, eu sempre falo isso, o destino é, ou ele vai ser transformado, meus queridos, transformado, oh aleluia. Naquele momento, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou ele deixa de existir no plano físico, vai virar pó, vai ser enterrado, porém, o espírito volta a Deus e a alma tem dois destinos. Eu peço a Deus que você hoje decida pelo melhor destino. Eu peço a Deus que você não abra mão desse destino que a Bíblia nos ensina, que é estar à direita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para estar com Ele, né? Nós vamos estar com Ele, melhor dizendo, uma vida eterna com Ele. Então é a sua escolha. Eu posso escolher. Você pode escolher. Não tem ninguém que possa impedi-lo. Se você hoje decidir escolher, aceitar Jesus como seu único, isso é o Salvador da sua alma. Há coisas que, primeiro eu tenho que dar um passo, e o passo é, Jesus, eu confesso, eu sou pecador. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me purifique de todo o meu pecado. O Senhor tomou meu lugar. O Senhor agora, oh meu Deus, me deu um direito que eu não tinha. Então já que eu tenho esse direito, meu Jesus, me ajuda. Me fortalece, me liberte, me tire desse vício, me tire dessa situação. Oh, aleluia, é a palavra de Deus que fará e sempre há de fazer toda a diferença na sua, na minha, na nossa vida. É muito importante que a gente fale da palavra, viva a palavra, aprenda o que realmente está na palavra e ponha em prática, coloque em prática. A Bíblia fala que eu devo sempre conversar com Deus. Eu não sei com quem você tem conversado, eu não sei com quem você tem dado muita atenção, mas a Bíblia diz que eu tenho que conversar com Ele a todo instante. A todo instante, gente. Orai sem cessar. Pegou? Orai sem cessar. Conversar com Ele a todo instante. Colocar diante dele os pensamentos. Colocar diante dele aquilo que às vezes está vindo contra a tua alegria. Tirando a tua paz. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa enfermidade? Converse com Ele. Fale com Ele, meu Deus. Aleluia. Ele está pronto para te ouvir nesta manhã. A palavra de Deus, ela vem de encontro ao meu, teu coração. Porém, gente, lembre, a guerra está aqui. A guerra se trava na mente. Porque a gente pergunta muito. A gente é o tipo de ser humano que às vezes quer palpar, quer ver, né? Ver para crer. E a Bíblia ensina totalmente ao contrário. Por isso que você tem que dar o passo da fé, uma fé inteligente que começa aqui. Quando abrimos os nossos corações, meu Jesus, para a palavra de Deus. Gente, Deus, Ele vai nos falar. E quando Ele vai falar, e Ele fala, gente. Ele fala de uma maneira muito específica para cada pessoa que Ele escolheu. Até neste dia mesmo, né? Esse dia eu sei que quem Deus permitir parar para ouvir e Deus chamar a sua atenção, é porque Ele tem resposta para você nesse dia. E isso Ele vai falar de uma forma específica. Para alguns, Ele vai dizer claramente, tá certo, você conquistou, você tem isso, mas e aí? Isso está suprindo aí tudo mesmo? Tem certeza? Está conseguindo dormir em paz? Você está tendo tranquilidade?
Para alguns, ele vai dizer: o motivo pela qual você ficou aí nesta cama é este o motivo. E aí, vai dizer para mim, para quem? Para mim, o Espírito Santo. Aleluia. Vai contar? Quando você começa a contar, pensa agora: eita, é verdade, Senhor, entendi. Nunca mais me ajude. Não quero andar neste caminho. Não quero fazer isso. Não quero falar assim, dessa maneira. Você vai começar a expressar algo que ele quer ouvir. E aí você vai agora parar um pouquinho e vai começar a ouvir o que ele tem a dizer. Para alguns, ele fala claramente, querido: vai, mas não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Eita Jesus! E aí ele vai trabalhando aonde tem que ser aqui, ó, na mente. Você começa agora a viver Romanos capítulo 12, verso 1, depois vai lá, anote, ó, Romanos 12, 1, leu 2, mergulha na palavra, a palavra tem resposta para mim, para você. Gente, ele fala de uma forma direta, principalmente quando a gente se reúne como igreja, e acredite, quando você para comigo aqui, deixamos apenas de ser 1 ou 2 ou 3, a gente começa a ser aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: onde estiver quantos reunidos? Quantos? 1, 2 ou 3. A Bíblia dá essa ideia. Então, quando eu entro aqui, você entra comigo, você está aqui, você parou, a gente se torna igreja. Então Deus começa a falar, trabalhar no meu coração, trabalhar no seu coração. O trabalho de cada ministro da palavra de Deus, a função de cada ministro da palavra de Deus, aquele que é chamado por Deus, é para anunciar o evangelho, que é o poder de Deus, é ensinar a palavra de Deus, é ministrar sobre as vidas palavras de salvação. Por isso que Paulo aqui, ele traz algo lindo ao pastor, ao jovem pastor Timóteo: pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, Timóteo, aleluia. A tempo ou fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Gente, pregar, ministrar, ensinar é a principal maneira de Deus alcançar as pessoas que estão perdidas. Então eu fui chamado justamente para isso, para que Deus alcance essas pessoas que precisam ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós fomos chamados para anunciar o Cristo que salva, o Cristo, oh aleluia, que cura o homem não só das enfermidades do seu corpo, sabe, fisicamente eu falando, mas principalmente aquela enfermidade que não dá direito à pessoa, o ser humano, a se encontrar com Deus. Nós já nascemos na condição de pecador, somos gerados na condição de ser pecadores. Quando a gente começa a ter entendimento, principalmente do que é falar, viver, fazer o bem, mas procuramos muitas vezes o outro lado, a gente tem consciência, então fazemos coisas erradas. E aí o Espírito Santo já tem essa... gente, como é que eu vou poder falar isso, gente? Olha só, alguns pensam que Deus não tem consciência, que não tem essa inteligência, que não é onisciente, onipresente, onipotente. Alguns pensam isso, mas a Bíblia mostra que Ele conhece todo o pensamento do ser humano, então não tem como alguém escapar. A criança, quando ela tem entendimento e está praticando a mentira, está desobedecendo, está tendo uma atitude que a Bíblia ensina que não deveria ter, ela cai neste julgamento. Ela pode sim ficar, infelizmente, à esquerda de Deus. Todos que estão à esquerda, que ficarão à esquerda, são os desobedientes, que ouvindo não quiseram obedecer, que mesmo que tiveram instrução, não quiseram colocar em prática, ficarão à sua esquerda. Mas aqueles que estão à sua direita, e eu e você, glória a Deus, à direita de Deus, Pai, aleluia, são aqueles que paramos para ouvir e buscamos aprender a palavra e colocar em prática. Aleluia! Então, querido, aqui está um ponto. Pregar, ensinar, ministrar esta palavra. É uma maneira pela qual Deus alcança aqueles que estão perdidos. Só que olha que coisa interessante. No entanto, o tempo de hoje, o que nós estamos vivendo, você lendo aqui, você vai perceber que algumas pessoas naquela época já não queriam, não davam crédito à palavra pregada, ensinada, ministrada.
Havia aqueles que se levantavam contra o ensino, que principalmente apóstolo Paulo trazia à tona, uma palavra de poder, de autoridade, de libertar, de expulsar espírito maligno, porque era revelado a ele quem de fato estava morando naquela casa, ou seja, naquele corpo. Aquelas atitudes eram contrárias ao homem livre, então era um homem escravo, mas escravo de espírito maligno. Aí Paulo traz algo forte, por quê? Porque no tempo de hoje, gente, existe hoje, infelizmente eu tenho que dizer, e digo com muito temor a Deus, mas existem lugares que se dizem ser congregação ou igreja, uma casa de oração, que hoje infelizmente estão dando muito mais lugar, sabe, a coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Então existem congregações que hoje elas não dão de fato lugar à palavra ensinada, a doutrina de fato que eu tenho que ensinar. Qual doutrina? A doutrina dos apóstolos, Atos capítulo 2, 42 a seguir, gente. Esses lugares, vou até mudar um pouco, esses lugares onde estão se reunindo algumas pessoas, que alguns dizem, olha lá a igreja, lá a casa de oração. Esses lugares estão mais interessados em músicas, olha, estou dizendo músicas, programas, por exemplo, de rádio, e também na TV, danças, danças interpretativas, e clipes até de filmes, mas não anuncia a palavra da salvação, não prega a doutrina do Cristo ressuscitado. Eu e você necessita como nunca, não só ouvir esta palavra de Deus, sabe? Mas ter uma instrução, algo sólido, que nos ajude a vencer todo tipo de ciladas que o inimigo tem lançado nesta juventude, lançado de forma mas tão forte, que atinge até aqueles que estavam na casa do Senhor escolhido. Mas eles não param para pensar que esse tipo de influência é a maneira que o inimigo tenta tirar a atenção, tirar o seu foco do Cristo ressuscitado, do Cristo que está entre nós, daquele que de fato pode salvar a minha e a tua alma. Precisamos, gente, e devemos sim desejar como nunca não só ouvir a palavra de Deus, mas como a palavra diz, meditar nela de dia e de noite. É nela que eu encontro, aleluia, a solução para tantas coisas que até o dia de hoje, talvez você não tinha resposta. Mas nela aqui está a resposta para tudo. Nela você tem a resposta justamente para aquilo que eu e você precisa. Por isso eu quero chamar a vossa atenção para nós fecharmos aqui, aleluia. Para a gente agora mergulhar um pouquinho mais na cor que eu comecei a citar, eu não esqueci, aleluia. Uma cor que tem a ver comigo, com você. Eu falei que às vezes eu coloco o coraçãozinho vermelho, coloco o roxo, coloco ali o amarelinho, coloco o azul. Mas vamos falar um pouquinho do vermelho hoje? Vamos? Porque hoje é dia de você tomar uma decisão, de você parar de ficar, vamos dizer, cambaleando, de você firmar os seus passos nesta palavra que está sendo ministrada. Gente, no Evangelho de João, qual é o Evangelho que eu estou dizendo? Evangelho de João. Deixa claro que Jesus, quem? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, aleluia. Ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, mas ele não veio só por vir. Ele veio para o seu povo. Qual o povo? Os judeus. Ele veio justamente para os judeus. E ele veio para que eles pudessem receber o que é a salvação. Olha bem, vai pegando aí, vai anotando. Se possível, claro, está gravado, você tem até como rever, mas vai vendo como Deus te ama, como Deus nos ama. Então ele veio para um povo exclusivo que era os judeus, para que ele pudesse receber a salvação. Mas em sua maioria, aquele povo, que é os judeus, eles negaram o plano de redenção. Aí, queridos, já que eles negaram esse plano de redenção, agora foi estendida a quem? A mim e a você, que era chamado como gentios. Agora foi estendida às demais pessoas, alcança você, me alcança, alcança a nossa parentela, alcança a nossa família, alcança o vizinho, a esquerda, a direita, alcança aquele que trabalha com você na empresa, alcança aquele que você às vezes fala, oh, bom dia, tudo bem, alcança ele também, glória a Deus. Mas para isso, gente, a gente precisa entender que este plano da salvação, ele tem começo, meio e fim. Eu quero que você entenda isso. Começou
Nós estamos agora num processo, mas virá um fim. E esse fim está para chegar. Pela qual a porta da graça vai ser fechada. O Espírito Santo ele vai levar a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, vai nos conduzir à presença do Senhor Jesus. É Ele que está preparando tudo, glória a Deus, é Ele que está te preparando, é Ele que está me preparando. Aí agora eu digo a você, como não ser grato? Como não agradecer a Deus por tamanha misericórdia de Deus, por mim, por você, essa graça derramada sobre nós também. Agora eu digo, você tem uma promessa da parte de Deus, que enviou o seu único filho, aleluia. E quando ele envia seu único filho, olha aí Deus agindo a favor do homem, ele traz uma promessa, ele nos libera a promessa da remissão de pecados. E uma vez que você entende isso, que é uma promessa dada pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, esses pecados, nossos erros, eles são apagados, são perdoados. E aí você começa a ter um direito que é seu, que é meu, direito da salvação. E esse direito da salvação é a todos os que crê. Opa, é só para quem crê. Você consegue entender agora? Alcança aqueles que creem no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E onde está escrito isso? Você quer que eu fale? Pegou o papel? Pegou a caneta? Então eu vou dizer algo, para que você nunca mais abra mão desse direito que é seu. Deus quer te livrar, gente, da separação eterna de Deus. Para isso você tem que reconhecer o sacrifício dele naquela cruz. Você tem que reconhecer que ele tomou o teu, o meu, o nosso lugar. Você tem que reconhecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque a Bíblia é clara, mas a todos, quando fala todo, é todos, sem exceção, mas a todos que o receberam, aleluia, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. João capítulo 1 e o verso de número 21, João capítulo 1, aleluia, verso 21. Então, querido, já começamos agora a entender um pouquinho porque eu coloco o coraçãozinho vermelho que mostra o sangue dele derramado na cruz, que nos representa aí a salvação. Então nós cremos, eu creio no que está escrito, eu creio que a Bíblia nos traz, a base está na palavra. Eu creio que mesmo eu e você, nós sendo ainda pecadores, Cristo, quem Jesus Cristo de Nazaré, morreu por cada um, levando os nossos pecados, pega essa, recebendo Ele, nossa condenação, pagando Jesus, pagando pelo que nós deveríamos pagar, sofrendo o que eu e você deveríamos sofrer, e deveríamos sofrer, ainda ser condenado e não ter direito à vida eterna. Mas a Bíblia diz que ele tomou o meu e o teu lugar, e o sangue dele, de Jesus Cristo de Nazaré, nos purifica e nos traz o perdão. Aleluia! Por isso, gente, o versículo chave aqui de João, o versículo chave, melhor dizendo, até vou estender, não vou me fechar no Evangelho de João, mas o versículo chave, e esse versículo chave é a razão pela qual eu tenho que anunciar, eu tenho que falar do Evangelho, mas vou voltar ao contexto de um livro, aonde tem um verso lá que sempre vem à minha memória. Anote, Lucas 19:10, sabe o que está falando lá? Fala a missão, fala realmente do objetivo de Jesus Cristo, fala o que ele veio fazer, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer nesse dia, porque ele te ama e ele te escolheu. Está dizendo assim, porque ele veio buscar e salvar o que havia perdido. E eu ainda enfatizo a palavra de autoridade que Deus colocou no meu coração. Eu amo, porque mesmo que tenha um script, o Espírito Santo traz a lembrança, leituras, palavras, que sempre ele fale isso. Ele veio para destruir as obras de Satanás. E ele está destruindo agora. Ele está agindo agora. Tudo aquilo que estava impedindo de você ter entendimento, todo aquele sono, pega essa. Que às vezes você quer ler a palavra do nada, você está dormindo. De onde que vem esse sono? Como? Eu queria ler. Mas está sendo destruído. Toda essa seta. Porque isso impedia você de ter entendimento desta palavra entrar no seu coração, meu querido.
Glória ao Pai, glória ao Filho, ao doce Espírito Santo, que hoje, neste dia, a palavra da salvação está sendo lançada. Hoje é você fazer a melhor escolha servir a Deus de todo o seu coração, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação aqui tem nome? Tem nome. Jesus Cristo de Nazaré. Então eu creio, gente, que a palavra de Deus nos traz esta palavra poderosa, essa palavra que me dá direito, e eu fiz a melhor escolha de servir o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele pode nesta manhã ser o seu Salvador. Então nós cremos que a salvação daqueles que infelizmente ainda não optaram em escolher Jesus, sabe, nós cremos que a solução está na pessoa do Senhor Jesus. Cremos que a salvação dos pecadores, como é que é assim? Sim, a salvação dos pecadores, ela é inteiramente pela graça. Guarde isso, que não temos, gente, não temos justiça alguma ou bondade em nós mesmos. Olha aí, olha o que eu vou dizer ainda. E por onde procurar o divino amparo? Havendo de nós, gente, lançarmos agora, portanto, a inabalável misericórdia e o amor daquele que nos comprou, glória a Deus, e nos lavou no seu próprio sangue derramado naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Clamando agora, gente, os méritos e a justiça de Cristo Salvador, firmados na palavra, aleluia, na palavra, ou seja, na sua palavra e na palavra de Deus, e aceitando o livre dom, glória a Deus, do seu amor e perdão. Querido, aqui está, porque eu gosto de colocar um coraçãozinho vermelho, aponta para esta doutrina. E hoje Deus colocou isso no meu coração justamente porque Ele está dizendo a você, a mim, a todos nós, que precisamos nos agarrar, estar firme, não abrir mão da palavra que nos vai conduzir. Ela nos conduz à presença do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Eu falei, Deus nos deu um Espírito, e esse Espírito justamente, Ele colocou aquelas virtudes que você às vezes fica olhando, da inteligência, da sabedoria. Quer sabedoria? Peça a Deus. Então essa sabedoria, ela vem, Ele toca no seu espírito, concede uma inteligência, uma sabedoria. A pessoa, gente, que se diz autodidático. Mas a gente quando vai pensar na palavra, da onde veio isso? Quem que concedeu isso? E de quem é? É emprestado. A Bíblia diz que esse espírito que está aqui, vai voltar para Deus que o deu. Agora a alma, Ele dá a mim um direito de escolha. E a minha escolha pode ser a sua também. Eu escolho nesta manhã e confirmo publicamente que eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha alma. É Ele que pode e tem dado a mim o direito de viver, e não só viver este dia, mas Ele também pode, e a segunda palavra, me concedeu o direito da vida eterna para estar com Ele para todo sempre. Eu aqui digo publicamente, Jesus Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Faça isso, declare, coloque agora diante daqueles que estão te olhando até com raiva, porque esta palavra está dizendo a alguém agora, se ele confessar, se ele falar, perdeu. Se ele dizer, melhor dizendo, perdemos. Para você entender agora, que veio rápido na minha mente. Entende? Quando você confessa, cai por terra, é destruído, todas as correntes, tudo aquilo que te prendia. E Deus quer fazer isso com você. Ele te ama, Ele te escolheu. Porém, Ele não vai invadir. Ele não vai dizer, ou você me aceita ou tu morre. Não é assim que funcionam as coisas. Você tem que colocar diante de Deus o que você é, como ser humano, como pessoa. Admitir, se arrepender. Dizer a Ele, me ajuda, eu não quero viver mais desse jeito. Não quero estar nessa condição, meu Deus. Eu quero ter uma vida eterna contigo. E Deus, nesse momento, através do Espírito Santo, vai te ajudar. Vai entrar aí, vai fazer morada. Não dá tempo de eu falar do segundo ponto desta doutrina tão linda. Porque eu comecei a falar do Salvador. Mas Ele, além de salvar,
Ele cura, Ele nos batiza com o Espírito Santo, e Ele ainda nos prepara, porque aí vem o noivo, Ele vai voltar. Então Ele vai colocando um desejo tão ardente no seu coração de dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu digo amém e glória a Deus. Queridos, que você guarde tudo que foi falado, retenha o que é bom, vai nos versículos, tudo que foi citado. Guarde esta palavra que nós hoje junto aprendemos aqui. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Peraí, eu? Sim, você também. Glória a Deus. Então, gente, é uma promessa. Agora eu tenho que aceitar, eu tenho que crer nesta palavra, eu tenho que viver esta palavra, que está em Lucas 19:10. Que Deus te abençoe, que o Senhor fale mais e mais profundamente em teu coração. Eu desejo, peço o meu melhor amigo, gente, sim, peço o meu melhor amigo Espírito Santo, que Ele agora venha, mas guerreie, lute, porque Ele pode, Ele tem condições de convencer quem Ele quer e quem Ele escolheu. Eu digo, eu aceito, como eu falei, Ele é meu Salvador, mas quem me escolheu? Na verdade não fui eu que escolhi Ele, Ele me escolheu. Na verdade Ele escolhe cada pessoa. Oxalá que você nesse dia seja a escolhida, o escolhido de Deus para povoar o céu. Nós vamos povoar o céu. Amém? Receba o abraço do Espírito Santo. Beijo no seu coração. Eu tenho algo a dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Eu repito e digo, ninguém. Glória a Deus. Querido, shalom. Deus continue agindo aí, trabalhando. Deus, Rafa, vem entrar com a cura. Nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, conceda o milagre da salvação sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você é, principalmente a família, ao vizinho, ao amigo, para a glória de Deus. Amém? Shalom, bom dia.